Ok, isso aconteceu quando eu tinha cerca de 9 anos. Eu tenho 25 agora, e é algo que eu nunca vou esquecer. Isso me dá arrepios até hoje. Eu moro em uma casa geminada, que basicamente são 4 casas combinadas, e meus vizinhos e eu temos nosso próprio pequeno pátio. Há uma pequena estrada a 10 metros do meu quintal, onde as pessoas fazem seus passeios de domingo e assim por diante. Apenas uma pequena cerca separa o meu pequeno quintal e pátio daquela estrada. Eu moro em uma área bastante movimentada, com várias dessas casas geminadas espalhadas pelo meu bairro. Portanto, ver pessoas andando naquela estrada é bastante normal para mim. Ver pessoas aleatórias em pé no meu pátio não é. Quando eu tinha 9 anos, geralmente chegava em casa da escola cerca de 1 hora antes da minha mãe chegar do trabalho. Eu moro talvez a 50 metros da escola, então minha mãe achou que eu era maduro o suficiente para ficar em casa sozinho por cerca de 1 hora antes de ela chegar em casa. Esse dia eu cheguei em casa da escola, fiz o habitual para garantir que trancasse a porta da frente e verifiquei se a porta dos fundos que levava ao pátio também estava trancada. Eu tinha 9 anos. Ficar sozinho era um pouco assustador, embora fosse no meio do dia e apenas por 1 hora. Corri para o meu quarto no andar de cima para jogar o máximo de PlayStation possível antes que a minha mãe chegasse em casa e me obrigasse a fazer o dever de casa. Enquanto brincava, eu ouvi esse barulho vindo da minha janela. O meu quarto estava localizado no andar de cima do pátio, com vista para a estrada da qual eu falei antes. Era como o som de um gato, mas o meu gato estava desaparecido há mais de 3 meses. A esperança despertou e eu pensei, meu Deus, ele finalmente voltou. Eu desci as escadas correndo para verificar se era o meu gato, mas a visão que me encontrou me dá arrepios só de escrever isso. Havia um cara parado no meu pátio. Um cara alto, com cabelos pretos cobrindo metade dos olhos. Eu podia ouvi-lo fazendo sons agudos, quase como um gato miando. Um líquido marrom escorria de sua boca e eu pude vê-lo cuspindo as bitucas de cigarro do meu pai. Na verdade, ele estava comendo direto do cinzeiro. Eu fiquei paralisado ao observar isso. Acabei saindo e gritando tão alto que o homem deve ter ouvido. Ele não reagiu. Continuou comendo no cinzeiro. Subi as escadas correndo para o meu quarto. Tranquei a porta e liguei para minha mãe, que então chamou a polícia. Eu nunca estive tão aterrorizado na minha vida. Deitada na cama, embaixo dos lençóis, tremendo de medo, enquanto ouvia esses barulhos assustadores do cara comendo cigarros do cinzeiro no meu pátio. Eu meio que apaguei por um momento, porque a próxima coisa que me lembro é da polícia, chegando na estrada pelo meu quintal. Eu os ouvi conversando com o cara, dizendo coisas como: "O que você está fazendo? Vem aqui ou nós vamos prender você." E assim por diante. Ele não respondeu, mas os sons agudos eram mais frequentes e mais altos. Eu decidi olhar pela janela, me sentindo seguro agora que os policiais estavam lá. Eu pude ver 2 policiais em pé ao meu lado. Um homem e uma mulher. Eu não vi o homem assustador, no entanto, porque ele estava fora do meu campo de visão. A polícia pulou a cerca e eu me lembro de ouvir o cara assustador gritando mais alto do que qualquer coisa que eu já ouvi antes. Ele atacou a policial com força total e a nocauteou. O outro oficial imediatamente atirou com o taser no sujeito, deixando-o tremendo no chão, gritando. O policial se esforçou para mantê-lo no chão enquanto colocava as algemas nele, mas acabou conseguindo. Depois de um tempo, ele conseguiu acordar a policial,
que parecia estar gravemente ferida. Ela chamou reforços e uma ambulância, e então me viu de pé na janela acima dele. A expressão no meu rosto deve ter sido outra coisa, porque ela apenas olhou para mim e disse: "Eu com certeza espero que você não tenha visto tudo isso." Eu comecei a chorar. A essa altura, os vizinhos começaram a chegar, imaginando que diabo estava acontecendo. Uma das minhas vizinhas, uma mulher idosa, me fez descer, e ela cuidou de mim até a minha mãe voltar para casa. A polícia levou o cara assustador com eles no carro e saiu. Antes de partirem, prometeram voltar e conversar conosco sobre o que havia acontecido. É aqui que a história dá uma guinada inesperada. O policial voltou mais tarde naquela noite e se sentou comigo e com a minha mãe para conversar. Ele explicou que o cara no meu pátio foi diagnosticado com autismo em um espectro grave. Ele havia escapado de uma instalação onde moravam pessoas com algum tipo de deficiência mental, localizada a cerca de 5 quilômetros de onde eu moro. Ele explicou que o homem morava na minha casa há 5 anos, mas foi forçado a se mudar quando a sua mãe, a sua única cuidadora, morreu. O pobre rapaz provavelmente pensou que encontraria sua mãe na minha casa. Ele sentia falta das rotinas e sentia falta de morar lá com a mãe. A polícia teve que afastá-lo da casa naquela época há 5 anos, porque ele era extremamente forte. Pelo que ouvi dizer, ele tinha tensões extremas no corpo por causa do autismo, fazendo com que seus músculos se tornassem cada vez mais fortes ao longo dos anos. Foi por isso que ele reagiu da maneira como reagiu quando a polícia chegou naquele dia. Ainda assustado, eu disse ao policial que ele precisava garantir que isso nunca mais acontecesse. Ele prometeu que não. Depois de algumas noites sem dormir, a minha vida voltou ao normal. Os anos se passaram e o cara não voltou. Até 1 ano atrás. Nesse momento, a minha mãe e meu pai já tinham se mudado. Eu comprei a casa deles e ainda tô morando lá até hoje. Eu estava apreciando o meu café da manhã no pátio quando vejo um cara aleatório parando na estrada perto da minha cerca. Ele apenas ficou lá, olhando para mim. Eu olho para ele e aceno com a cabeça. E então, eu ouço os barulhos estridentes. Puta merda, é ele. O seu cabelo ficou cinza, mas os sons agudos me fizeram perceber. Meu coração começou a acelerar e eu imediatamente me lembrei do motivo pelo qual ele estava de volta. Eu percebi que ele deve ter conseguido escapar novamente. Como eu mantive a calma um pouco mais do que quando tinha 9 anos, comecei a perceber o quanto eu sentia pelo cara. 16 anos depois, ele voltou para procurar a sua mãe. Decidi perguntar com cuidado se ele queria descer para o pátio. Ele saltou instantaneamente a cerca. Comecei a pensar que ele iria me nocautear como fez com aquela policial. E ele não fez isso. Ele sorriu. Ele olhou para mim e sorriu. Eu ofereci para sentar. Ele não respondeu. Eu ofereci para entrar e ele começou a rir. Nós entramos. O seu rosto se iluminou. Pura alegria. Ele estava em casa. Isso o lembrou da vida que ele teve com a sua mãe. E isso quase me fez chorar. De repente, ele se sentou no meu sofá, ligou a minha TV e mudou diretamente para desenhos animados. Eu o observei por um tempo. Ele estava completamente focado nos desenhos. Eu só queria que ele aproveitasse o momento, sem falar nada com ele. Percebi que tinha que ligar para o hospital para que eles soubessem. Os cuidadores chegaram 10 minutos depois. E depois de muita negociação, ele voltou a chorar e eles voltaram para o lar de cuidados. Eu liguei para lá 2 dias depois. E fizemos um acordo. O nome dele é Tom. E agora eu considero Tom meu amigo. Todo domingo de manhã, desde aquele dia em que ele voltou, Tom e seus cuidadores me visitam
para assistir desenhos animados. Eles dizem que é o melhor dia da semana dele. E isso aquece o meu coração. O que é irônico, de certa forma. Por vários anos, meus pensamentos eram: não vamos nos encontrar, cara estranho do meu pátio comendo no cinzeiro. Agora, meus pensamentos são: vamos nos encontrar sim todos os domingos para assistir desenhos. Meu amigo Tom. Oi, eu sou o Felipe e esses nomezinhos que você tá vendo passar aqui na tela são as pessoas que financiam esse canal. É a elas que você tem que agradecer. Se esse jovem escritor fez algum vídeo que foi importante pra você de alguma forma, considere verificar o link na descrição da nossa campanha de financiamento coletivo. A meta é conseguir apoio para me dedicar integralmente ao canal. Apoiando a partir de R$7, você tem acesso a todos aqueles vídeos que eu tive que tirar do ar e também a um servidor do Discord que serve de bunker aqui do canal. É lá onde a gente tá sempre trocando uma ideia e compartilhando experiências. Ah, e eu pretendo fazer uns vídeos mais pesados lá também, que o YouTube jamais me deixaria colocar aqui. Se as coisas estão difíceis por aí ou se não tem interesse em fazer parte disso, tudo bem também. O seu like e o seu compartilhamento também são uma boa moeda de troca e ajudam muito. Lembrando que minhas redes sociais e meus livros também estão na descrição. Confere lá.